O Vasco pega o Sport nesta rodada em casa. Vamos então ver o retrospecto, os números desta pior defesa do campeonato. 5 jogos no Campeonato Brasileiro, a média chega a quase 3, hein? 2,8 por partida. Finalizações ao alvo para sofrer um gol. Reparem como os times precisam, os adversários precisam de poucas oportunidades para vazar o Vasco. Mas é muito fácil chegar e finalizar. A gente viu na imagem, no começo do programa, o segundo gol, o terceiro gol do Corinthians, que a bola é enfiada entre o lateral e o zagueiro, entre o Gilberto e o Breno. E olha a linha de defesa como ela se amplia nessa jogada também. É o finalzinho do jogo, como eu citei agora há pouco. O Tite, em algumas palestras do Tite, ele mostra como ele foi estudar a linha de quarto da Juventus, do Capello, em 2005, e ele voltou com um pensamento que nem todo time se adapta ainda, que é a linha de quarto do Homens, ela tem que, no máximo, chegar até a risca da grande área. Eu digo a risca lateral da grande área. O lateral direito não é para estar no sistema defensivo aberto lá na linha lateral. Ele vai estar na linha lateral do campo. Não, tem que estar na lateral da área. Tá. Então você ocupa a grande área, do lateral direito ao lateral esquerdo, ocupando só a dimensão da grande área. Quer dizer, bem compacto. Porque você fecha o espaço. E você percebe em vários gols, olha a bola enfiada. A lógica é, se tiver que dar espaço, que seja para a linha de fundo. Exatamente. E não por dentro. O cara vai abrir para o lado e ele não vai ter condição de finalizar. Na imagem que a gente viu no começo do programa, o Gilberto abre para o lado, o Breno fecha para a grande área, abre o corredor. O segundo gol do Corinthians, a mesma coisa. O Henrique abre para o lado, o Breno vem para meia esquerda ali da grande área defensiva. O Marquinhos Gabriel enfia a bola. Daqui a pouquinho, por falar em Tite, análise sobre a primeira derrota do Tite sob o comando, o Brasil, né, comandado pelo Tite, e a primeira vitória, por sua vez, do Sampaoli comandando a Argentina. Alguns raciocínios sobre a defesa do Vasco. Primeiro, o goleiro é bom, então é sinal que o problema está na linha de defesa e na proteção a esse sistema defensivo. O Vasco tomou 9 gols em 2 jogos contra times paulistas. Tomou 4 do Palmeiras, tomou 5 do Corinthians. E aí o problema é a linha de defesa com jogadores pesados, né, pouco jogo de cintura, pouca rapidez. Por isso, até muitos pênaltis. 5 pênaltis marcados contra o Vasco, todos foram nas primeiras 4 rodadas. Normalmente porque o zagueiro chega atrasado, acaba cometendo a falta, um pouco estabanado. Contra times mais velozes, contra um Grêmio, contra um Corinthians, a defesa acaba sendo superada por isso e cometendo faltas e pênaltis. Voltamos ao tema anterior de reconstruir a equipe em meio à temporada. O miolo de zaga do Vasco, um era reserva no Internacional e o outro era reserva no São Paulo. Não participaram da pré-temporada, não participaram do campeonato estadual. Quer dizer, é mais um exemplo de um time que tem que se refazer com bola rolando em meio ao campeonato. O Sport costuma se dar bem em São Januário. Vejam só. Visitas ao estádio, 9. 4 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Em 2008, eliminou o Vasco nos pênaltis na semifinal da Copa do Brasil. O Sport animado, com uma vitória contundente em cima do Flamengo. A primeira, né, com o comando do Vanderlei Luxemburgo. O Sport, no entanto, sem, por exemplo, Diego Souza, que segue com a seleção. E o Mena na seleção chilena, também. Embora não seja um desfalque do mesmo tamanho, mas o Patrick joga improvisado na lateral esquerda. Então, tem o problema não tanto pela ausência do Mena, mas pela presença do Patrick como lateral improvisado. A última visita do Sport a São Januário pelo brasileiro foi em 2012. E o Sport meteu 3-0. Quem é favorito? Olha, jogo acho que para empate. O Vasco tem conseguido fazer um pouco de pressão, caldeirão em alguns adversários. Funcionou contra o Fluminense, funcionou contra o Bahia, não funcionou contra o Corinthians. Contra o Sport, imagino que vai ser um jogo equilibrado. A gente viu ali em 2008, na campanha do título da Copa do Brasil do Sport, ele passou eliminando o Vasco em São Januário. Quem é favorito? Vai dar empate. Empate? Só para lembrar, a título de informação, em 2015, Vasco e Sport jogaram no Rio de Janeiro pelo Campeonato Brasileiro, só que o jogo foi no Maracanã. Vitória do Vasco por 2-1.